trabalhos da Escola de Frankfurt, né? E alguns trabalhos deles têm a ver com a reconciliação do homem com a natureza, proteção do meio ambiente. Lógico, isso aqui não é uma pauta deles, é uma pauta de toda a humanidade. Mas é por isso que às vezes a gente começa a ouvir aí que controle do meio ambiente é coisa de comunista. Não é coisa de socialista, não é da esquerda isso. Isso é de toda a humanidade. É que eles gostam de falar isso. Ah, e no Brasil, a gente falou lá atrás, né? E no Brasil? No Brasil, pessoal, o marxismo é igual em qualquer lugar do mundo. Na Rússia, na Grécia, na Alemanha, na França, no Brasil, na Argentina. Aqui no Brasil, eles inventaram uma tal de uma nova criminologia, né? Ladrão é boa gente, pessoal. Não vamos encarcerar eles, não. Na segurança, né? Polícia oprime bandido, então vamos desmoralizar a polícia. Na educação, a pedagogia do oprimido, né? O ensino tradicional oprime as crianças. Exigir disciplina, bom comportamento, oprime as crianças. Exigir rendimento e mérito, oprime as crianças. Então, eles começaram a criar alguns tipos de falta de disciplina e falta de caráter que deu no que deu, né? Olha, você sabe quem falou isso aqui? Ó? Os alunos precisam ter espírito crítico. Não se preocupem muito com a linguagem e a aritmética. Eu vi na televisão, há uns 2 anos atrás, o secretário de Educação do governo Alckmin falar isso. O cara é marxista. Eles estão detonando o Brasil. O Brasil 2020, né? Conhece essa universidade aqui? A USP lá em São Paulo. São Paulo, na verdade, é muito mais do que uma cidade. Aquilo lá é um país, né? O orçamento é maior que muitos países. Quantidade de gente lá, quase 20 milhões naquele grande São Paulo. Então é um país aquilo lá. Então as coisas que aconteceram no socialismo, no comunismo, em vários países, na Alemanha, que aconteceram na França, acontecem em São Paulo. Acontece nesse momento, nesse lugar aqui, onde tem muitos pensadores marxistas, né? São sindicalistas dos colarinhos brancos versus a classe operária do PT. O que acontece? O pessoal marxista achava, né, que ia ser uma única classe. Todo mundo é proletário, não tem ninguém, é todo mundo igual, não tem nenhuma classe. Mas naquele movimento do Revolução Industrial surgiu uma outra classe, né, uma outra conjunto de pessoas que são os profissionais liberais, né, que são os comerciantes, que são os operários de altíssima formação, né, de altíssima especialização. Então eles começam a ter um rendimento muito grande. Então eles criam esse tipo de separação. E o pessoal da classe operária do PT não perdoa o PSDB de ter acolhido a classe média lá no PSDB, porque eles achavam que todo mundo tinha que estar na classe operária do PT. É loucura deles, cabeça deles, a gente não tenta nem tentar entender. Por quê? Somos todos brasileiros, um único grupo de pessoas, né? Uma única sociedade, e a gente está, todo mundo, se virando, desde o mais humilde até o pessoal mais bem formado, está tentando se virar para evoluir, criar, produzir, né? Mas conhece essa senhora aqui? É a Maria Helena Chauí. Ela é uma excelente filósofa, né? Professora de filosofia na USP, mas ela se atrapalhou porque ela se tornou a guru do Lula. E tem um vídeo na internet que vocês podem entrar lá e ver, vocês vão achar, né? Ela fala assim: eu odeio a classe média, né? Ela fala assim com um ódio na voz, né? Por quê? Ela se acha da classe proletária. Uma professora doutora da USP ganha uns 30, 40 pau. Ela é proletária, né? Bom, então esse pessoal que não sabe bem o que continuam com o movimento socialista utópico. Como? Como um meio de tomar ou retomar o poder, porque recentemente eles levaram uma surra nas eleições, né? Quem são essas pessoas? Os socialistas caviar no Brasil, né? São Fernando Haddad, a Manuela Dávila, o Boulos, tudo gente de alto poder aquisitivo, veio da classe alta. O Ciro, o Cid da retroescravadeira, que é o novo personagem nosso.
os artistas histéricos, etc, etc. Então, todo esse pessoal fica alimentando esse movimento, sabendo que não vão conseguir, porque o comunismo é uma utopia que está lá no meio das estrelas. Eles falam, eu vou conquistar isso lá no infinito, só existe a luta, vamos tentar fazer. Tá. Eu vou ler isso aqui, vamos ver se vocês adivinham. Doutor em Filosofia, pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em 91. Tese de doutorado, defendida em 96, intitulada De Marx a Habermas. A gente falou bastante sobre o Habermas, né? Nas outras aulas. O materialismo histórico. E aí tem um monte de coisa aqui, livros que ele pôs, publicações, papers, etc. Quem é esse cara? Fernando Haddad, o candidato a presidente pelo PT que foi derrotado. Imaginam um marxista desse lá em Brasília. A gente já tinha virado uma Venezuela. Né? O Brasil 2020. A polarização é uma ameaça. Quem falou isso? É o FHC, o marxista chique, em fevereiro, mês passado. Né? Aí um outro cara, que é o Alexandre Garcia, que é um jornalista com J maiúsculo, porque ele não tem compromisso com ninguém, ele mete o pau na direita, ele mete o pau na esquerda, não quer nem saber. Ele fala, ameaça para quem? Né? Aí ele começa a definir, ó, esse pessoal do FHC gosta de ideia única, de hegemonia, é isso que eles gostam. 30 anos no Brasil, eles foram ideias únicas, a gente estava dormindo, né? Espírito totalitário, né? Eles estavam doidinhos para transformar isso aqui numa ditadura do proletariado. Intolerância histérica com a oposição. Se a gente falar qualquer coisa um pouquinho diferente do que eles pensam, já vira aquela confusão, vocês não são patriotas e não sei o quê. Eles gostam de politicamente correto, inventam um monte de bobagem e a gente tem que seguir. Tínhamos, a gente já percebeu toda essa estratégia. Pensar que possuem o monopólio da virtude e da justiça social. Eles acham que só eles sabem como a gente vai chegar numa sociedade onde todo mundo tenha o mínimo necessário para viver dignamente. Tiveram 30 anos, não fizeram nada. Né? Então, a gente agora, o pessoal mais da liberdade, os liberais, estão trabalhando no sentido que a gente vai atingir a justiça social, todo mundo trabalhando, tendo emprego, né, produzindo, tendo renda, é isso. Eles querem oposição nula e partido único. O modelo deles é a China. Né? Tem uma certa liberdade econômica lá, porque eles são capitalistas, mas totalmente ditadura na política. Não vão conseguir fazer isso no Brasil, espero. Né? Por que não? Debate de ideias, né? Por que não? Né? Ideia única? Não, debate. Totalitários? Não, espírito democrático. A democracia é a instituição que nos permite, a nós, governados, controlar os governantes através dessas instituições. Por exemplo, o portal da transparência que temos em Jundiaí, que precisa ser melhorado. A gente vai tentar fazer isso quando o novo chegar lá na prefeitura. Então, o Estado democrático é isso. Manter as instituições funcionando para que nenhum tontinho queira ser totalitário, autoritário, né? Convivência com os diferentes, antagonismo, né? Não existe esse negócio de politicamente correto. Só eles que sabem, não, existem alternativas. Oposição nula, não, existe uma oposição qualificada. A gente está dizendo que existe outra forma de fazer isso.